Olá, meus caros. Nessa aula a gente vai finalizar essa parte que é dedicada somente aos operadores lineares, tá? Então a gente vai falar sobre o comutador, o anticomputador, vai provar o teorema da diagonalização simultânea e vai falar também sobre operadores unitários e operadores positivos. Tá, então vou começar falando sobre o comutador. O comutador entre dois operadores lineares que estão definidos num certo espaço de Hilbert, tá? Então aqui eu vou estar considerando dois operadores A e B, definidos num certo espaço de Hilbert H. O comutador entre esses dois operadores lineares é um operador linear definido nesse espaço. E esse operador linear é definido dessa forma. Eu vou tomar a composição de A com B, depois vou subtrair isso da composição de B com A. Tá? A importância do comutador ele vai estar relacionado com incompatibilidade lá em mecânica quântica, e a questão aqui é que vocês podem perceber, né, que se o comutador for zero, se esse operador aqui for um operador nulo, né, então tanto faz a ordem com que eu aplico, se eu aplicar B primeiro depois A, ou A primeiro depois B, isso vai dar no mesmo, tá? Então essa acho que é uma das principais implicações do comutador. E aí, claro, se o computador é diferente de zero, isso não vai ser verdade, e digamos assim, quanto mais longe em termos de norma de operador tivesse esse computador do operador nulo, mais longe está, mais diferença vai fazer em termos de ação desses operadores lineares eu aplicar primeiro o B ou primeiro o A, tá? Vocês podem verificar também, outra coisa que vocês podem verificar fácil aqui, é que o comutador de A com B, né, seria B, composição B com A, menos composição A com B. Claro, eu posso pegar e multiplicar tudo isso por menos 1, né? Então aqui vai ficar mais, e eu vejo que isso aqui é menos o computador de A com B. Tá, então resultado fácil de provar. Uma observação aqui. Você lembra que na aula passada a gente falou sobre operadores normais, né? Então, quando a composição de A com seu adjunto é igual à composição do adjunto com A gente diz que o operador é normal, né? A gente provou lá o teorema da decomposição espectral para operadores normais. A gente mostrou que um operador é normal somente se existe uma base ortonormal de autovetores desse operador. Tá, aqui vocês poderiam ter, a gente poderia na verdade ter definido, né, o operador normal em termos do comutador. Um operador, a gente pode dizer que ele é normal se ele comutar com seu adjunto, tá? Então assim a gente chamaria de operador normal. Só uma observação para ligar o comutador com o que a gente já viu. Relacionado ao computador, tem uma outra definição que eu vou colocar aqui já, né, porque é bem parecido, que é o anticomutador. Tá, o anticomutador vocês vão encontrar mais do que uma notação para ele. Vocês podem encontrar essa notação com colchetes de um subíndice mais, mas a mais comum é usar chaves. Então o anticomutador de dois operadores lineares A e B vai ser um operador linear definido como a composição de A com B mais a composição de B com A. Tá? Tá, a interpretação do anticomutador não é tão direta quanto a do comutador. De alguma forma ele está relacionado com correlações em medidas desses dois observáveis, digamos, relacionados a dois operadores lineares.
mas isso a gente vai discutir mais em mecânica quântica. Tá? Ele também é um parâmetro que aparece lá nas relações de incerteza de Schrödinger. Tá? Mas esse é o anticomutador. Claro, aqui vocês podem, não precisa nem provar, né? Se eu tomasse o anticomputador de B com A, seria B composto A mais A composto B, que é a mesma coisa que o anticomputador de A com B, tá? Então, enquanto para o comutador troca o sinal, quando troca a ordem, né? Para o anticomputador não faz diferença nenhuma. Bom, vamos ver aqui agora algumas propriedades do computador, que vão ser úteis quando a gente for fazer contas com computadores, tá? Aqui eu vou considerar 3 operadores lineares. Vou considerar x, y, z. São operadores lineares definidos no espaço de Hilbert H. Tá? Uma propriedade que a gente pode mostrar é que se tu tomar o computador de x com y mais z, isso é igual ao computador de x com y mais computador de x com z. Então essa é uma das propriedades que a gente quer mostrar. Aí para mostrar isso, como sempre, a gente pega atua esse operador em um vetor qualquer, V, daquele espaço de Hilbert, tá? Então V aqui é um vetor qualquer do espaço de Hilbert H. Aí eu vou abrir aqui a definição do computador, y mais z, menos y mais z, composto com x, atuando em V, né? Aí agora eu uso a linearidade em relação aos operadores, que é uma das propriedades que definem um operador linear, né? Aí eu vou ter x. Aqui eu já vou pular uma etapa, eu teria essa composição atuando em V, tá? Aí eu já vou usar aqui essa composição atuando em V, y mais z atuando em V. Depois eu atuo em x no resultado disso, tá? Aí a mesma coisa para o segundo aqui, então isso aqui vai ficar y mais z atuando no resultado de atuar x em V. Tá? Agora eu uso de novo a linearidade dos operadores lineares, tá? Uma daquelas duas propriedades que a gente apresentou lá na definição do operador linear. Isso aqui fica x atuando em y atuando em V mais z atuando em V, menos y atuando em x atuando em V, menos, e de novo vou usar aquela mesma propriedade, z atuando em V. Tá. Aqui faltou só esse termo aqui, vamos fazer separado aqui, então isso aqui fica x atuando em y atuando em V, mais z, x, mais x atuando em y atuando em V. Tá. Aí em termos de composição, agora eu volto e reescrevo tudo em termos de composição. Isso aqui fica x, então composto com y, atuando em V. Esse primeiro termo aqui, né? O segundo fica mais x composto com... Opa, aqui é z, desculpa. Aqui é z. Então, x composto com z atuando em V, menos y composto com x atuando em V, menos z composto com x atuando em V. Tá? Aí agora só junto, uso de novo a mesma propriedade que usei várias vezes já, né? Para escrever isso como x, y menos y, x atuando em V, mais x, z menos z, x atuando em V, que é o comutador de x com y, mais, aí eu já vou usar a linearidade de novo para reescrever isso de outra forma, comutador de x com y, mais comutador de x com z. Tá?
aí atuando em V. Aí eu vejo então que essa igualdade aqui é verdade, tá? Computador de x com a soma de y mais z é a soma dos computadores. Aí eu vou deixar para vocês verificar como exercício, verificar que se tu tem x mais y, computador com z, isso também pode ser escrito como x computador com z mais y computador com z, tá? Tá, uma outra propriedade, tá, então essa foi uma das propriedades que eu queria provar, que a gente vai usar muito. Uma outra propriedade que a gente vai usar muito é essa aqui, ó. Se tu tem x computador não com o produto, entre aspas, de y com z, tá? Essa eu vou escrever segundo o lado direito da igualdade, porque a gente vai começar com ele, na verdade. Tá, isso aqui é bom vocês criar uma regra mnemônica para lembrar disso aqui, ó. Quando vocês têm isso aqui, ó, x composto, computador do x, do operador x com a composição de dois operadores y e z, isso aqui é igual tu tira o da esquerda para a esquerda primeiro, ó, y, composição com o computador de x com z, mais aí depois tu tira o da direita para a direita, tá? Então vai ficar aqui x computador com y composto com z, tá? Então o que a gente vai fazer bom, aqui não preciso nem atuar em aqui é bem fácil de ver, tá? Eu não preciso nem atuar em um vetor qualquer, porque a expressão já vai sair direto. Eu posso colocar aqui atuando num vetor qualquer, mas se eu abrir essa expressão aqui, ó, já vai sair direto que é esse resultado aí. Ó, isso aqui fica y computador com x computador com z menos z computador com x, né? Mais x y menos yx, tá? Agora eu uso associatividade, né? Para composição, então isso aqui fica x composto, y composto com x com z, tá? Aqui como é associativo, eu vou deixar assim, tá? Eu poderia deixar com parênteses aqui, né? Mas eu vou deixar assim, por causa da associatividade, menos y composto com z composto com x, mais x composto com y composto com z, menos y composto com x composto com z. Deixa eu ver se não errei nenhum sinal, é isso aí mesmo. Aí vai ter dois termos aqui iguais, yxz, yxz, tá? Aí cancela esses dois termos. Agora só falta aqui, ó. Agora a gente tem que ver que isso é igual a essa parte da esquerda. Aí para isso é só identificar aqui, ó. Se lá no computador aparece a composição de y com z, eu identifico aqui a composição y com z, tá? Então aqui eu tenho x composto x vezes y vezes z menos y vezes z vezes x, tá? Então tá verificado que isso aqui é igual, essa expressão aqui é igual a esse computador. Aí da mesma forma vocês podem verificar que se você estiver do lado esquerdo, no argumento do primeiro argumento do computador, né, a composição de dois operadores lineares, aí tu vai tomar o computador com o terceiro, z. Isso aqui, vocês podem usar a mesma regra mnemônica, tira o da esquerda para a esquerda primeiro, então vai ficar x composição com y com z, mais, aí segundo termo vai ser tirar o da direita para a direita, então vai ficar o computador de x com z composto com y, tá?
Então, acho que são essas propriedades básicas que a gente vai precisar para o comutador. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Que é um exemplo muito usado, pelo menos na parte inicial de mecânica quântica, mas também em álgebra de operadores em geral é um exemplo muito usado, que envolve a matriz de identidade 2 por 2, que eu vou escrever às vezes como identidade 2 por 2, assim, ou sigma 0. Tá? Então é 1, 0, 0, 1, né? Identidade 2 por 2. Aí tem as matrizes de Pauli. Tem as matrizes de Pauli. Às vezes eu vou escrever ela, a primeira matriz como sigma x ou sigma 1, que é a matriz 0, 1, 1, 0. Aí tem a matriz sigma y, que eu vou chamar às vezes de sigma 2, que é 0, menos i e 0. E a matriz sigma z, que eu vou chamar às vezes de sigma 3. É a matriz 1, 0, 0, menos 1. Tá? Então essas são as matrizes de Pauli e a matriz de identidade. Aí eu usei ali o código para fazer algumas verificações em relação a essas. Vocês podem, claro, fazer as multiplicações e verificar essas relações, mas não tem porquê, né, gastar um tempão fazendo multiplicação de matriz 2 por 2, que é tranquilo. Aí se vocês usar o código que eu coloquei aí nas notas de aula, vocês podem verificar que se tu multiplicar aqui para sigma j por sigma k, para j e k iguais a 1, 2 e 3, tá? Se vocês multiplicar essas duas dessas matrizes aqui, se vocês multiplicar digamos sigma 1 por sigma 1, dá identidade. Tá? Então aqui vocês podem escrever de uma maneira geral, vai ter um primeiro termo que vai corresponder a essa multiplicação de uma matriz de Pauli por ela mesma, e vai te retornar a identidade, que é o sigma 0. Tá? Aí tem um outro termo, que é quando tu multiplica duas matrizes diferentes. Digamos, se eu multiplico sigma 1 por sigma 2, eu obtenho sigma 3. Tá? Mas se eu multiplicar sigma... não é bem sigma 3, vai ter um i ali multiplicando. Tá? I vai ser i sigma 3. Aí se eu multiplicar sigma 2 por sigma 1 é menos i. Tá? Vai trocar. Aí esse sinal eu faço aparecer usando a função o epsilon Levi-Civita ou a função sinal que a gente viu quando falou de determinantes. Tá? Então, de forma geral, eu posso escrever isso como função sinal de j, k, l, i vezes sigma l. Tá? Então, vocês podem rodar ali o código e verificar que essa relação vale em geral, e aqui vai valer para J, J e K iguais a 1, 2 e 3. Tá? Todas as combinações de J e K nesse conjunto aí. Tá? Então essa é uma forma geral para multiplicação de duas matrizes de Pauli. E claro, a gente pode usar essa forma para agora obter uma forma geral para o computador entre duas matrizes de Pauli quaisquer. Tá? Aqui de novo o J, eu vou considerar o J e o K com esses valores possíveis, porque se eu considerar sigma 0 ela comuta com qualquer matriz, né? 2 por 2. Então aqui, vamos ver se eu preciso fazer, mas não preciso fazer, né? Seria, bom, vamos fazer, mas esse termo aqui eu vou desconsiderar. Eu teria aqui eu teria sigma j, sigma k, menos sigma k, sigma j, né? Então eu vou ter um termo que vai ser ΔJK sigma 0 menos ΔKJ sigma 0, mas esse ΔJK é igual a ΔKJ, então esse termo vai dar 0. Tá? Então aqui vou colocar, já vai ter um termo que é igual a 0. Aí tu vai ter
o outro termo que sobra é isso aqui, né? Com JK, L e depois KJL, tá? Então tu vai ter aqui sigma, nesse termo aqui, sigma, a função sinal JKL e sigma L, menos a função sinal KJL e sigma L, tá? Então é só perceber que a função sinal KJL é menos a função sinal JKL, tá? E aquele menos que aparece da função sinal com esse menos vai dar mais, então fica duas vezes aquele termo, tá? Então fica mais 2 função sinal JKL e sigma L, tá? Então o computador de duas matrizes de Pauli, uma vez que tu sabe dessa expressão aqui, é fácil mostrar que ele é escrito dessa forma geral aqui, tá? Para qualquer par de matrizes de Pauli. E o anticommutador também é fácil mostrar usando essa expressão que ele é igual a zero, tá? Porque ó, se eu somar, ó, se ao invés de subtrair aqui eu somar, não pusesse termo, esse primeiro termo aqui, porque ele só tá, aqui se eu tiver j igual a k, ele não vai ser zero, né? Porque vai dar duas vezes sigma zero simplesmente, tá? Então aqui para j diferente de k só vai ser zero, tá? Aí sim, tá? Então para j diferente de k, as duas matrizes diferentes de Pauli, elas anticomutam, porque aí esse termo aqui não vai ser zero por causa da delta, né? E esse outro termo seria a mesma história que aqui, e aí agora como eu tenho um mais aqui ao invés de um menos, eu vou ficar com esse termo aqui menos esse termo aqui, tá? E aí dá zero. O operador nulo no espaço de Hilbert correspondente, que seria C2, tá? Então esse é o exemplo das matrizes de Pauli que a gente vai usar bastante. Agora sim, vamos provar um teorema que é meio que o ponto de partida para a discussão de incompatibilidade entre observáveis em mecânica quântica. Então esse teorema se chama teorema da diagonalização simultânea, bom, assim eu chamei ele. O enunciado do teorema é o seguinte: a gente vai considerar dois operadores lineares definidos num certo espaço de Hilbert, H, só que esses operadores são hermitianos, tá? Em particular, eles são hermitianos. Então o enunciado desse teorema diz que esses dois operadores lineares hermitianos eles possuem uma base comum de autovetores se e somente se eles comutarem, tá? Então vai existir uma base que diagonaliza os dois, diagonaliza no sentido que tu obtém uma decomposição espectral dos dois operadores se e somente se o comutador deles for igual a zero. A gente pode escrever isso como um guia assim. Então a gente vai poder escrever uma decomposição espectral desse tipo aqui, usando os mesmos projetores para A e para B. Opa, aqui é BJ. Se e somente se o comutador entre A e B for igual a zero, tá? Então isso que o teorema diz. A prova. Como em todas essas provas, C e somente C,
a gente vai dividir em duas partes, vai assumir um lado, provar que implica no outro, assumir o outro e provar que implica no primeiro. Tá, então aqui o mais fácil, a gente começa sempre pelo mais fácil, se a gente assumir que existe essa base comum, né, de autovetores de A e de B, que é esse lado aqui, tá, então existe, assume a existência da base comum de autovetores, né? Ou seja, eu tô assumindo que o A é soma em J, AJ, PJ, e o B é soma em J, BJ, PJ. Tá? Com o PJ vocês podem considerar que são projetores unidimensionais, tá? Mas são projetores como é a mesma letra, né? Como é o mesmo PJ, seriam projetores numa mesma base, tá? Ou seja, vocês podem considerar isso aqui, ó. Digamos que eu tenho lá A alfa J igual a J alfa J, e o B, se eu atuar nessa mesma base, eu estou assumindo isso, né, que tem uma mesma base, que também é base de autovetores e uma base ortonormal, tá? Então aqui tenho alfa J, alfa K igual a delta JK, e o PJ, atuando num vetor V qualquer, né, seria então alfa JV vezes alfa J, vezes alfa J, não VJ, alfa J. Tá, então é isso aí que eu estou assumindo, só que agora eu escrevi, porque vai facilitar, quando a gente for trabalhar com os projetores, né, vai facilitar escrever assim, tá? Escrever o A e o B como essas decomposições espectrais. Agora a gente pega e coloca no computador isso e vê logo que o computador é igual a zero, tá? Então se nós pegar aqui o computador de A e B, né, vai ser o computador da soma em J, AJ, PJ com soma em K, BK, PK. Usa aquelas duas propriedades que a gente provou, verificou há pouco, né? Quando tu tem um computador de um operador na esquerda com a soma na direita, né? Que seria, esse caso, eu considerar isso aqui como A, isso aqui como a soma de... Esse aqui como um X, isso aqui como a soma de Y mais Z. Só que agora tu tem vários, né? E depois usa a outra versão. Aí então eu vou tirar aqui essas somas, soma em J em K. Os escalares aqui, né, que seriam os autovalores, também não fazem diferença. Aqui eu posso colocar eles em evidência em relação ao computador, tá? Eu não provei isso, mas acho que é tranquilo de ver isso. VK. Aí fica o computador de PJ com PK. Tá? Então fica soma em J e K, AJ, BK, PJ, composição com PK, menos PK, composição com PJ. Claro, isso é igual, né? A composição vai ser uma delta JK PJ, delta JK ou KJ PJ, tá? Para composição em projetores em subespaços, né? Ortogonais vai ser 0 e se é no mesmo subespaço da próprio projetor, tá? Vai ser tu usa a idempotência do projetor. Então tá verificado que é o operador nulo em H. Tá? Essa é a primeira parte da prova. Então aqui está a primeira parte, né? Para a segunda parte. Então agora na segunda parte a gente vai assumir que eles comutam. Ou seja, A composição com B igual a B composição com A. Tá, a gente quer provar, nesse caso, que existe uma base comum. Se eles comutam, então agora a gente quer provar que existe uma base comum de autovetores
daqueles dois observáveis, daqueles dois. Bom, a gente vai associar observáveis lá em mecânica quântica com operadores hermitianos. Por agora a gente está falando só de operadores hermitianos, tá? Esses dois operadores hermitianos. Tá, aqui eu vou, o A é um operador hermitiano, então ele é normal, então existe uma decomposição espectral para ele, ou seja, existe uma base ortonormal em H, nesse espaço de Hilbert, existe uma base ortonormal, que é uma base ortonormal de autovetores desse operador, tá? Isso pelo que a gente provou lá no teorema da decomposição espectral. Então aqui eu vou assumir que essa base aqui por causa da degenerescência, eu vou usar uma notação um pouco diferente, que é essa aqui, ó. Então a gente vai os autovetores de A correspondentes a um certo autovalor AJ, eu vou chamar eles de AJ, subscrito J, superescrito K, tá? Por quê? Porque pode ter degenerescência, eu posso ter várias direções, né, que se eu aplicar esse operador A, os vetores vão aumentar ou diminuir o seu tamanho da mesma quantidade, que é o módulo de AJ, tá? Então esse K vai de 1 até a dimensão, digamos, a dimensão desse subespaço HJ, tá? Que seria o subespaço gerado pelos autovetores correspondentes a esse autovalor AJ, tá? Agora eu vou considerar o seguinte, ó. Considera a composição, né, de A com B atuando nesses autovetores aqui de A. Tá, então vai ser A atuando em B, atuando AJK, né? Tá, aqui. Aí agora aqui, ó, nessa da esquerda eu vou usar que eles comutam, tá? Eu estou assumindo que eles comutam, então eu vou usar essa igualdade para reescrever isso como B composto com A atuando em AJK, que é igual a B atuando no resultado de atuar A em AJK. Aí usa aí a equação de autovalores e autovetores, isso aqui vai aparecer um AJ, então fica B atuando em AJ, AJK. Aí usa a linearidade do operador B aí, que também é um operador hermitiano linear. Então isso fica AJ, B atuando em AJK. Tá? Aí se nós olhar para essa equação aqui e para essa equação aqui, para esse termo, né, para esses dois termos, né, nessa equação, a gente vê que os vetores que eu obtenho atuando em B nos autovetores do operador A também são autovetores do operador A, correspondentes ao mesmo autovalor AJ. Portanto, esses vetores aqui, eles têm que pertencer a esse subespaço gerado pelos autovetores AJK do A. Tá? Se eles pertencem a esse subespaço, como o operador B é um operador hermitiano, vai existir uma base naquele subespaço que vai diagonalizar esse operador também, tá? Então aqui daqui então existe, porque estou usando aqui, né, que o B é igual ao B d'H, né? Ele é normal. Então existe uma base aqui, vamos chamar de beta JK, tal que se eu atuar o operador B nessa base, vai me dar um certo BK beta JK. Tá? Talvez não seja a melhor notação essa que eu estou usando, mas é isso aí. Opa, não tem um parênteses aqui. Tá?
Então existe nesse subespaço uma base que diagonaliza o B. E claro, essa base, como qualquer vetor, bom, isso eu pedi para vocês fazerem como exercício, se eu não me engano, então não vou demonstrar, mas vocês podem demonstrar que como esse AJK é uma base para esse subespaço HJ, então qualquer vetor daquele subespaço pode ser escrito em termos dessa base e também é autovetor do AJ do A com o mesmo autovalor, correspondente ao mesmo autovalor AJ, tá? Então essa base, esse outro conjunto de vetores, né, que vai formar uma outra base para esse subespaço, também vai ser um conjunto de autovetores do A correspondente a esse mesmo autovalor aqui, tá? Aí com isso a gente conclui que existe no espaço todo, no espaço H, né, isso vai acontecer para cada subespaço, né, para cada autovalor. Então para todo espaço também vai existir uma base comum de autovetores de A e de B, tá? Então com isso a gente prova que a gente pode escrever essa decomposição espectral com os mesmos projetores aí, para o A e para o B, tá? Que vai ser essa base comum que a gente vai achar para os dois, tá? Tá, então eu deixei como exercício para vocês verificar que se eu tenho uma base de autovetores AJ correspondendo a um certo autovalor, aí qualquer combinação linear aqui com a soma no K também vai ser um autovetor daquele operador correspondente àquele mesmo autovalor, tá? Então isso eu deixei para vocês. Tá, esse é um teorema geral muito importante para estudar a incompatibilidade de observáveis em mecânica quântica, tá? Que é um dos aspectos a gente pode dizer que é um dos aspectos mais importantes da mecânica quântica, tá? Que diferencia do que a gente está acostumado em física clássica, tá? Bom, em relação a comutador, anticomutador, é isso aí. Agora a gente vai passar para a descrição de algumas propriedades de outros tipos de operadores. Um operador importante em mecânica quântica, um tipo de operador importante são os operadores unitários. Tá? Porque eles são usados para descrever a dinâmica de estados lá em mecânica quântica. Tá? Então, para um operador linear, definido no espaço de Hilbert H, a gente diz que esse operador linear é unitário se o seu adjunto for igual à sua inversa, tá? Ou ao seu inverso. Então, se a gente tiver isso aqui, o operador é dito unitário. Ou, mais comum é vocês verem isso definido assim, que se eu compor a adjunta do operador com ele, ou ele com a sua adjunta, isso vai dar igual ao operador de identidade em H. Tá? Então, se isso é satisfeito, a gente chama esse operador de operador unitário. Agora as propriedades, algumas propriedades importantes que esses operadores, eu vou falar sobre várias aqui e demonstrar algumas eu vou deixar para vocês demonstrar. Então a primeira que eu tenho aqui é que o determinante da matriz que representa, né, esse operador unitário, ele tem que ter módulo igual a mais 1 ou menos 1. Tá? Desculpa, ele tem que ter o módulo tem que ser igual a 1. O determinante tem que ser igual a mais 1 ou menos 1. Tá? Aí para ver isso é fácil, é só usar as propriedades que a gente viu para o determinante. Vocês pegam lá. Agora eu tô, como eu não estou usando a composição ali, pessoal, eu estou considerando as matrizes que representam esses operadores, tá? Então estou pegando aqui a matriz que representa A, pela matriz que representa o A da H, estou multiplicando elas, tomando o determinante, né? Aí usa a propriedade do produto, do determinante do produto, que é o produto dos determinantes.
aqui vocês verificaram isso no exercício, se eu não me engano, que é o determinante da adjunta é o complexo conjugado do determinante da matriz, tá? Porque vai ser a transposta conjugada, né? Então o determinante da transposta é o determinante da conjugada é a conjugada determinante, e o determinante da transposta é igual ao determinante da própria matriz. Então aqui eu fico com o módulo quadrado do determinante de A, tá? Então essa seria uma parte da igualdade, mas a outra parte seria o seguinte, ó, como o operador é unitário, a matriz relacionada vai ser também unitária, então isso aqui vai ser igual ao determinante da matriz de identidade, tá? E a matriz de identidade é uma matriz triangular, né? Então o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal, que vai ser tudo 1, né? Então é igual a 1. Tá? Então tu tem que ter o módulo quadrado do determinante, tem que ser igual a 1, ou o módulo tem que ser igual a 1. Então daqui a gente tira aqui o determinante tá? Tem que ser igual a mais ou menos 1. Tá. Então essa é a primeira propriedade. Segunda, que o adjunto de um operador unitário também é um operador unitário, tá? Então digamos que tu tem lá um operador que te chama um A, aí a adjunta desse operador é a sua inversa, então se tu considerar a adjunta da adjunta, como ela é A, ela também vai ser igual à sua inversa, tá? Ou seja, é basicamente isso aqui, é muito simples de ver. Se tu tem algo assim, ó, a adaga a adaga, e isso for igual à identidade, se tu tomar a adjunta da adjunta, tá? A adjunta da adjunta é a própria matriz, né? A adjunta da adjunta é a própria matriz, ou o próprio operador linear, como a gente verificou, tá? Então ele vai continuar satisfazendo essa mesma relação, que vai ter a adaga, pegando aquela relação aqui, subdividindo aquela relação, né? Teria adaga, aí o composto, na verdade seria adaga composto com adaga, né? Isso aqui, tá? Que é o próprio A. Vai ser igual a daga, que é o próprio A, composto com adaga. E isso vai ser identidade, tá? Eu posso apagar aqui. Tá, quase que não teria por que falar dessa propriedade, mas lembrem, o adjunto de um operador adjunto, o adjunto de um operador unitário também é unitário. O produto de dois operadores unitários também é unitário, tá? Se você tiver, se eu tenho lá a adaga A igual, melhor, vou encurtar a prosa, a adaga igual a menos 1 e B daga igual a B menos 1, então se nós olhar para o produto AB daga vezes AB, isso vai ser, usa lá aquela propriedade do adjunto, né, que troca a ordem, então fica B daga A, B. Aí usa que A é unitário, isso aqui vai ser igual à identidade, né, a identidade composta com B é o próprio B, fica B daga B, aí usa que o B é unitário, acho que é identidade, tá? Então o produto também é unitário, aqui eu provei só um lado, mas vocês podem usar a mesma ideia para verificar que isso ali é igual a quando inverte, né? Ou quando toma adjunto no segundo termo, tá? Então o produto de dois operadores unitários também é um operador unitário.
Essa é uma outra propriedade. Agora uma outra propriedade talvez mais importante ainda, talvez a razão da gente usar operadores unitários para descrever dinâmica quântica é que eles mantêm o produto interno constante, tá? Ou seja, eles não mudam. Tu ter dois vetores e tomar o produto interno, tu vai obter um certo valor lá, um número complexo. Se tu atuar uma certa operador unitário nos dois vetores e tomar o produto interno, tu vai ter o mesmo valor desse produto interno, tá? Ou seja, se eu tiver que o A da H igual a menos 1, então o produto interno dos vetores A atuando em V com A atuando em W, o V e W são dois vetores quaisquer do espaço de Hilbert, né? H. Então aqui tu usa a existência do adjunto, simplesmente, aí tu vai ter A da H composto com A, atuando em V, com W, que vai ser a identidade em H, né? Atuando em V, com W, que é igual ao produto interno de V com W. Tá? Então um operador unitário não muda o valor do produto interno. Assim como vocês têm lá em R3, né? Vocês já viram isso? Em R3, um caso particular do operador unitário seria o operador ortonormal que descreve rotações, em Rn em geral, mas em R3, com certeza vocês já viram, né? Que se vocês se tem lá dois vetores em R3, se aplicar uma mesma rotação nesses dois vetores, tu não vai mudar o ângulo entre esses vetores, né? A mesma coisa aqui no caso geral de Cn ou de qualquer outro espaço vetorial. Se a gente aplica uma operação unitária nos dois vetores, a gente não vai mudar o ângulo entre esses dois vetores. E assim o produto interno não muda também, tá? Uma outra propriedade de operadores unitários é relacionada aos seus autovalores, tá? A gente pode verificar que os autovalores de um operador unitário tem que ter módulo igual a 1, tá? Aí para fazer isso, então a gente vai considerar que tu tem um operador unitário, considera esses autovalores e autovetores, vamos chamar de A simplesmente. Aí eu vou tomar o produto interno aqui, de A atuando no seu autovetor, com A atuando no seu autovetor. Aí uma das possibilidades é usar a equação de autovalores e autovetores, outra possibilidade seria usar a unitariedade desse operador, né? Então aqui se eu usar a equação de autovalores e autovetores, eu vou ter A minúsculo vezes ket A, mesma coisa do lado direito. Aí eu posso usar aqui a antilinearidade no primeiro argumento, a linearidade no segundo argumento e eu fico com produto interno de A com A. Tá? Essa é uma possibilidade. Agora a outra possibilidade é usar a unitariedade, então eu teria aqui A da H, A atuando em A, produto interno com A, que é o próprio a identidade, né, atuando em A, o próprio ket A. Aí o que faz sobrar aqui é o produto interno de A com A. Então eu igualando esse termo e esse termo, eu vejo que o módulo quadrado do A tem que ser igual a 1, ou o módulo do A tem que ser igual a 1. Ou seja, o A ele tem que ser algo desse tipo, ó, com θ sendo um número real. Tá? Ele vai ser o que a gente chama de fase. Tá? Então os autovalores do operador hermitiano eles têm essa forma, são fases. Tá? Tem módulo igual a 1. Tá? Essa é uma outra propriedade que pode ser útil em algum momento. Outra propriedade dos operadores unitários é que se a gente olhar para a representação matricial desses operadores,
o conjunto de vetores linha é um conjunto ortonormal, é uma base ortonormal, e o conjunto de vetores coluna também. Tá? Eu vou verificar aqui para vetores linha. Tá, então eu vou tomar o produto interno entre a linha J de A com a linha K de A. Tá? Essas linhas eu vou estar considerando elas como vetores coluna. Tá? Tá, então, quando eu tomar, lembra para aqui eu estou trabalhando com a representação matricial, né? Desses operadores lineares, então estou trabalhando aqui com matrizes n por n. Tá? Aí o vetor linha, o produto interno aqui, né? Vai ser entre vetores coluna de números complexos, então o produto interno é o produto interno de Cn, tá? Então aqui é o produto interno de Cn. Então vai ser esse ket LJA da H vezes o ket LKA. Tá? Então eu vou pegar a primeira matriz coluna, né, que é na verdade os elementos da linha J da matriz A, formado pelos elementos da linha J da matriz A, vou tomar a transposta disso e conjugar. Tá? Então assim eu vou ter essa matriz aqui, eu tenho a linha J, então o primeiro índice é o J, J1 conjugado a J2 conjugado a Jn conjugado. AK1, AK2, AKN, né, para o vetor linha K. Tá? Então estou pegando os elementos, né, como aqui fica claro, né, estou pegando os elementos da linha K e vou colocando numa matriz coluna e depois aqui para esse vetor aqui eu estou tomando a transposta conjugada. Tá? Aí agora é só fazer essa multiplicação aqui. Então a gente vai ficar AJ1 conjugado a K1 mais AJ2 conjugado a K2 mais AJN conjugado a KN. Aqui, nesse ponto, a gente faz o seguinte, identifica o AJ1 conjugado como sendo o elemento 1. Eu já vou trocar de lado aqui para aparecer o produto, tá? Eu vou escrever primeiro o AK1. Aí vocês lembram que o elemento J1 da adjunta, da matriz adjunta, né? Tu transpõe e conjuga, né? Então é o elemento J1 conjugado da matriz A, tá? Aí faz a mesma coisa para as outras. Tá? Ou seja, o que eu tenho aqui é essa soma aqui, soma em L, A, KL, A da H, LK. Aí vocês lembram que quando tem essa soma no índice do interior aqui, coluna no primeiro, linha no segundo, isso aqui vocês podem identificar como um elemento de matriz, é J aqui nesse último, né? Vai ser o elemento de matriz A do produto, né? A por A da H, K, J. Tá? Mas como o operador é unitário, a matriz aqui é unitária, né? A representação matricial unitária, isso vai ser igual ao elemento KJ da identidade, que é uma delta. KJ. Tá? Então assim tá verificado que o conjunto de vetores linha de uma matriz unitária é um conjunto ortonormal, forma uma base ortonormal. E vocês podem, eu deixei para vocês verificar, né, que se vocês pegar os vetores coluna, vai ser a mesma coisa. Tá? Só vai mudar aqui o que vai aparecer A da H. Aqui é o mesmo tipo de cálculo,
só muda que aqui no final aparece ADH, mas eles têm essa propriedade também, tá? Então, por exemplo, se vocês quiserem gerar matriz, ou ter tem lá uma matriz aleatória qualquer, ou uma matriz com os vetores LI, vocês lembram que vocês podem usar, por exemplo, o método de organização de Gunn-Schmidt para obter uma matriz unitária a partir daquela matriz lá. Aí uma última propriedade que eu quero comentar dos operadores unitários é o seguinte, ó. Considera duas bases, alfa j e beta alfa j e beta j de um espaço de Hilbert H, tá? Então aqui são bases e ortonormais, tá? Então eu tenho essas duas bases ortonormais do espaço de Hilbert H. Aí se eu definir um operador em termos dessas bases, bem assim como usando o produto externo, né? Tá. Bom, são bases, então tem o mesmo número de vetores, que é a dimensão do espaço e tudo mais. Se eu definir um operador, não precisa chamar de U, chamar de A. Se eu definir um operador dessa forma, esse operador é unitário, tá? Não é difícil verificar isso. É só pegar aqui a adjunta, compõe com o operador. Eu parei de usar um pouco essa parte da composição, mas fica implícito isso. Então vou pegar a soma em J, alfa J, beta J, DAGA, soma em K, alfa K, beta K. Tá. Aí eu uso as propriedades da adjunta, né? Adjunta da soma, soma das adjuntas, adjunta do produto, troca a ordem, né? Então fica soma, aí aqui eu teria o adjunto desse produto externo aqui, aí troca a ordem, fica beta j daga, alfa j daga, bom, vai ter a soma em K aqui também, né? Soma em K, alfa K, beta K. Posso reescrever como soma em J em K. O bra vira cat, né? Quando tomo adjunto. Então fica beta J. O cat vira bra, alfa J, alfa K, beta K. Como é uma base ortonormal, isso dá uma delta. Mata uma das somas. Soma em J, beta J, beta J. Como isso é uma base ortonormal, tu tem a relação de completeza, porque isso aqui, ó, seriam os projetores 1D, né? Então, isso aqui seria soma em J, projetor em beta J. Tá? Que é igual a identidade. Tá? Tu tem uma base, se tu projetar, né? Somar os projetores, essa soma dos projetores ali, né? Seria um projetor no espaço como um todo, como tu está atuando em vetores do espaço, eles atuam, essa soma atua como uma identidade. Tá? E aí a mesma coisa vocês podem verificar para o ADAG, tá? É a mesma ideia. Tá? Então operadores, se tu tem duas bases ortonormais de um certo espaço de Hilbert, e tu montar um operador usando essa soma aqui do cat da primeira base multiplicado pelo bra da segunda base, tá? Isso aqui é um operador unitário, e vocês podem verificar também que para qualquer vetor V daquele espaço, o que esse operador unitário faz, ele muda de base. Digamos que eu tenho esse vetor V, né? Eu escreva ele como soma em J, CJ, vocês sabem que os coeficientes CJ vão ser, no caso da base beta J aqui, eles vão ser o produto interno de beta J com VJ, mas agora aqui nem precisa mexer com isso. Mas é o seguinte, ó, se eu atuar o A em V, com o A sendo definido daquela forma, eu vou ter aqui uma soma em K, alfa K, beta K,
atuando nessa soma em J, CJ, beta J, né? Que vai ser soma em K em J, CJ, alfa K, beta J. Mas é uma base de vetor normal, então isso aqui dá uma delta, mata a soma, e no final o que eu tenho é uma soma em J, CJ, alfa J. Tá? Então, o que operadores desse tipo aqui fazem é mudar de base. Eu tinha o vetor escrito na base beta J primeiro, aí eu vou acabar escrevendo ele na base alfa J, nessa outra base, mas os coeficientes não mudaram. Tá? Então só mudei de base, porque ó, claro, eu poderia, o V, eu posso muito bem escrever ele assim, né? Soma em J, em termos de alfa J. Tá? Aqui eu teria um outro coeficiente, vamos chamar de AJ. Tá? Então em termos de alfa J, o AJ é o produto interno de alfa J com um V. E o CJ é o produto interno de beta J com V. Beta J com V. Tá? Então eu poderia escrever já o V nessa base, tá? Mas se eu quero mudar de base sem mudar os coeficientes, eu posso usar um operador unitário desse tipo, né? Porque eu vim estava escrito em termos da base beta J para a base alfa J, mas eu mudei os coeficientes, tá? Bom, são essas aí as propriedades. Quase todas elas são usadas com frequência em mecânica quântica. Então tentei listar aqui as principais. Que eu lembro que a gente usa. Agora, por fim, vou falar um pouco sobre operadores positivos, que é outro assunto muito recorrente lá em mecânica quântica. Só que enquanto vocês vão encontrar operadores unitários, comutador, anticomutador, já na mecânica quântica da graduação, os operadores positivos se vê mais em mecânica quântica moderna, digamos assim, na parte de pesquisa em mecânica quântica ou de aplicações de mecânica quântica. Tá? Então, não necessariamente vocês vão encontrar isso na disciplina de mecânica quântica 2. Tá? Mas de qualquer forma, vamos falar sobre eles. Então a gente vai considerar aqui um operador definido num certo espaço de Hilbert, H. Tá? A gente diz que um operador é positivo, na verdade é positivo semidefinido, vamos colocar assim, se para qualquer vetor V, esse que a gente chama de sanduíche, for maior ou igual a zero, então para qualquer vetor V do espaço H, a gente diz que esse operador linear A é positivo semidefinido. Tá? O semidefinido é porque maior ou igual. Se fosse só maior, daí seria positivo. Tá? E a notação para isso é assim, a gente usa essa notação aqui. Que o A é maior ou igual a zero, ao operador nulo. Tá? Então lembre dessa notação. Então essa notação aqui significa isso, que se tu pegar qualquer vetor do espaço vetorial e atuar o operador em V e depois tomar o produto interno com V do vetor resultante, né, isso vai dar um número não negativo. Tá? Vai ter que ser real e não negativo. Tá? Novamente, propriedades. Então, algumas propriedades de operadores positivos. Primeira, e uma das mais importantes que a gente usa mais é que se o operador for positivo e normal, os autovalores desse operador são números não negativos. Tá? Então, considera que A é um operador positivo e normal. Tá? Então, A da H, A igual a da H. Tá? Se ele é normal, a gente pode escrever uma decomposição espectral, né? Soma em A, PA.
para esse operador. Aí agora, se a gente considerar que ele é positivo, né? A gente pode considerar isso aqui. Esse sanduíche aqui vai ser então maior ou igual a zero. Mas aí esse sanduíche pode ser escrito como V soma em A, Azinho, PA, V. Tá? Eu estou considerando aqui nessa decomposição projetores 1D, tá? Sem perda de linearidade. Usa a linearidade do produto interno, no segundo argumento, né? Então fica soma em A, V. Aqui PA eu já vou atuar, tá? O PA vai ser então A, V vezes A. Atuei o projetor 1D. Tá? Isso aqui é um escalar. Passo para a esquerda aqui. Na verdade, uso a linearidade do produto interno no segundo argumento, né? Isso quer dizer passar para a esquerda. E aí vai aparecer, ó, vai ter o produto interno de A com V, produto interno de V com A, que é o conjugado do produto interno de A com V. Tá? Então, o que eu tenho aqui é o módulo quadrado do produto interno de A com V. Tá? Claro, isso aqui, ó, é um número real maior ou igual a zero. Tá? Aí a única maneira de eu garantir que essa soma aqui vai ser um número maior ou igual a zero para todo vetor V, tá? É se os azinhos que aparecem aqui são todos maiores ou iguais a zero. Aí eu garanto a não negatividade dessa soma, tá? Então daqui eu tiro que os autovalores de um operador positivo, semidefinido e normal, eles têm que ser não negativos, tá? Uma outra propriedade de operadores positivos que a gente pode provar é que eles são hermitianos, tá? Então a gente vai provar que se um operador é positivo, então ele é hermitiano. Lembrando que hermitiano é um operador hermitiano. A gente diz que ele é hermitiano se a sua adjunta for igual ao próprio operador. Tá? Aí para provar isso a gente faz o seguinte, a gente pega e nota que dá para escrever qualquer operador linear, tá? Então para qualquer operador linear a gente pode escrever esse operador como um B mais IC, com B e C sendo operadores hermitianos. Tá? Para vocês que ver que de fato dá para fazer isso, tem um exemplo que vocês podem considerar. Vocês podem considerar o B como sendo A mais A adaga sobre 2 e o C como sendo A menos A adaga sobre 2i. Tá? Vocês podem, agora, se você substituir esses dois operadores aqui, vocês vão ver que o resultado, se você somar, né, B mais I vezes C, vocês vão ter igual a A. Tá? Isso vai dar. Então é possível, vocês têm um exemplo aqui, né, mostrando que é possível escrever qualquer operador linear em termos de operadores hermitianos dessa forma aqui. Um B mais IC. Tá? Bom, agora a gente usa essa forma aí aplicando a positividade. Então, para qualquer vetor V de H, a positividade, né, vai implicar que a gente tem que ter aqui V, A, V, né? Aí eu já vou usar direto, né? Eu substituiria aqui essa expressão. Aí eu já vou usar direto a linearidade no operador linear, né? Então isso seria V, B, V mais I, V, C, V, tá? E isso, claro, se eu estou assumindo que é um operador positivo, o operador A, né? Isso tem que ser um número maior ou igual a zero. Bom, para mim poder comparar
isso aqui, né? Ó, o operador hermitiano desculpa, o operador C é um operador hermitiano, tá? Então isso aqui a gente já mostrou lá quando falou de operadores hermitianos. Isso aqui é um número real, tá? Aí para mim poder ter essa expressão toda maior ou igual a zero, esse termo aqui tem que ser maior ou igual a zero, tá? E a única maneira de eu ter algo que eu possa comparar com zero aqui é se isso aqui for real. Então, para mim poder fazer essa comparação, eu teria que ter que esse valor médio aqui é igual a um número imaginário puro, tá? Mas eu sei que ele é real porque o C aqui o C hermitiano implica que ele é real. Então não tem como satisfazer essas duas coisas, tá? A única maneira de satisfazer essas duas coisas é se esse valor médio aqui for igual a zero para todo V, tá? Então a gente tem que ter esse segundo termo aí, o valor médio, né? V, C, V igual a zero para todo V. Bom, a única maneira de ter isso aí é se... Bom, é só olhar para cá, né? A única maneira de ter esse valor médio igual a zero para todo C é se esse C for igual ao operador nulo, tá? Mas isso aqui é proporcional, né, a A menos A da H. E, portanto, tu tem que ter que o A é igual ao A da H. E, portanto, A é hermitiano. Tá? Então, se um operador é positivo, semidefinido, ele é hermitiano. Tá? E tem autovalores não negativos. Mais algumas propriedades. Essa aqui, a seguinte, é bem fácil de verificar. Digamos que tu tenha dois operadores, um operador linear B, qualquer. E aí tu forme um operador linear A dessa forma. Deixa eu só não fazer o que está como exercício. B da H com B. Tá? Então, qualquer operador que tu consiga escrever, para qualquer operador B, se tu consegue escrever o A como a composição de B da H com B, o A é não negativo. Tá? Aí para ver isso, considera um vetor qualquer V do espaço H, né? E o A aqui. Eu vou escrever agora em termos de operador de produto interno com parênteses, tá? Para facilitar, porque eu vou usar o adjunto aqui, né? Então eu teria aqui que o A é igual a B da H, composição com B, atuando em V, né? Isso que significa aquela expressão. Aí eu posso aqui reescrever isso como V, B da H atuando em B, atuando em V. Aí eu posso usar a existência do adjunto para botar esse B para a esquerda assim, né? Tá? Tá, então no final eu tenho que esse valor, esse sanduíche aqui, vai ser igual ao produto interno de BV, BV, mas o BV é um operador linear naquele espaço H, então vai ser um vetor lá. Vamos chamar de beta. Então beta, beta. Mas o produto interno, uma das propriedades, né, que o produto interno que uma função tem que ter para ser um produto interno é que ela não pode ser negativa quando tu toma o produto interno do vetor com ele mesmo, tá? Então está mostrado. Sempre que tu pode escrever o A como um B da HB ou como um B da H, mesma coisa, tá? Então o A, esse aqui ficou para vocês fazer como exercício. Sempre que vocês puderem escrever o A como B da H, o A também vai ser não negativo, positivo semidefinido. Tá? E a última propriedade que eu vou comentar é o seguinte: se vocês têm dois operadores lineares, A e B,
Tem uma notação que se usa, que pode ser confusa, que é a seguinte, ó. Às vezes se escreve assim, um operador linear é maior ou igual a outro operador linear. O que quer dizer isso? Tá? O que quer dizer isso é que a diferença A menos B é um operador não negativo. Tá? Ou seja, de forma equivalente, né? Se tu pegar qualquer vetor do espaço H e calcular esse sanduíche aqui, isso tem que ser um número não negativo. Tá? Então essa é uma notação. É bom lembrar o que significa um A ser maior ou igual a B. E é fácil de ver, né, que A ser maior ou igual a B implica que o valor médio, em termos definido como um sanduíche assim, do A é maior ou igual ao valor médio do B. Lembrando que o valor médio do é isso aqui, né, esse sanduíche ali. Num certo vetor, tá? O valor médio depende do vetor que tu está calculando. O sanduíche aí depende do vetor. Mas essa é a definição do valor médio. A gente já viu isso, né? Quando falou de operadores hermitianos. Tá? Aí, bom, aqui é bem simples, né, para ver, porque se o A é maior ou igual ao B, essa relação aqui é satisfeita. Aí tu usa aqui, daqui vai aparecer VAV menos VBV é maior ou igual a zero, e portanto isso implica nessa desigualdade aqui. Tá? Então se um operador é maior ou igual ao outro, com esse significado aqui, né? Com esse aqui, o valor médio desse operador também é maior ou igual ao valor médio do segundo operador. E é isso aí por hoje. Na próxima aula a gente vai começar já a falar sobre funções de operadores. Eu vou começar falando um pouco mais sobre funções escalares, mas depois o principal vai ser funções matriciais e matrizes. Tá? Então até lá, pessoal.